O anticorpo da classe GE, o teste alérgico que a gente faz na pele, que é a medição indireta do anticorpo da classe GE e a medição direta desse anticorpo da classe GE, a gente só vai conseguir realmente ter uma melhora depois de anos utilizando a imunoterapia, tá bom? Mas no início, nos primeiros anos, ele pode até aumentar, ficar estável ou diminuir um pouco, tá bom? E isso não indica nada, o que indica é melhora clínica. Então, se você melhorou clinicamente, não há necessidade de você fazer novamente o teste alérgico para saber se houve melhora ou não. O que importa é a melhora clínica. Por que algumas vacinas contra alergia exigem tantas aplicações? Então, elas precisam de muitas aplicações porque você precisa fazer a chamada fase da indução. O que é a fase da indução? Você induzir o corpo à dessensibilização. Você começar a mostrar para o organismo o que é o correto, como ele deve trabalhar, qual é o alérgeno que ele deve identificar e qual é o alérgeno que ele deve, de certa forma, neutralizar. Então, esse período, se você não fizer várias aplicações, você acaba não tendo, por assim dizer, uma resposta adequada a longo prazo, tá bom? Então, essa é a explicação, tá bom? Muito obrigado. Como saber se meu inchaço matinal é alergia ou retenção de líquidos? Isso é uma pergunta bem interessante, bem legal também. A retenção de líquidos ela pode ser causada por vários fatores, né? Desde fatores hormonais, fatores ligados à depuração do seu sangue, né? Fatores renais. Ela pode ser provocada também por insuficiência do coração. Às vezes seu coração não está trabalhando bem e aquilo ali pode causar um inchaço no seu corpo. Então há necessidade, anemias, né? Determinadas anemias também levam a inchaços, onde o paciente tem uma diminuição de proteínas plasmáticas, principalmente como a albumina, então você também tem esse inchaço. Então tem que fazer o diagnóstico diferencial de vários tipos de problemas. Mas o inchaço causado por alergia, a maioria das vezes vem com urticária, vem com urticas, vem com placas eritematosas avermelhadas pelo corpo. A maioria das vezes, não são todas as vezes, tá? E causa coceira, tá? Causa coceira e justamente pode ser um sinal e sintoma das reações anafiláticas, das anafilaxias ou reações anafilactoides que não são alérgicas, mas são parecidas com reações alérgicas. Tá bom? Quais são os melhores antialérgicos para rinite? Olha, se a rinite for alérgica, o melhor antialérgico que existe é a vacina de alergia, tá bom? A vacina de alergia é um antialérgico. A médio e longo prazos vai fazer com que você tome menos antihistamínicos, menos corticoide, menos inibidores de leucotrieno, menos antibióticos, menos medicações para inalatória, ou seja, vai fazer com que você se livre com o passar do tempo dessas medicações e você consiga então ensinar o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, né? Modular o seu organismo. O que é a vacina? O que é a imunoterapia? A imunoterapia nada mais é do que um livro que você dá para o organismo e você ensina esse organismo a não ter mais o processo alérgico. Crianças podem desenvolver alergia hormonal? Olha, é muito difícil uma criança desenvolver hipersensibilidade hormonal, até porque ela não entrou ainda na puberdade, a não ser que ela tenha algum distúrbio de doença que leve à produção de hormônios no momento inadequado da sua vida. Então, somente nesse caso, ou somente não digo, mas principalmente nesse caso, as crianças podem desenvolver alergia hormonal. Agora, é lógico, como eu havia falado para vocês, né? A alergia hormonal não é só provocada pelo hormônio endógeno, mas pelo hormônio exógeno, aquele hormônio que a gente entra em contato através de remédios, através de substâncias químicas, os xenobióticos. Então, assim, pode ser que um consumo exacerbado de agrotóxicos, a exposição de às vezes pessoas que são do interior, crianças que às vezes são expostas inadvertidamente a agrotóxicos, né? Crianças que usam muitos cosméticos, isso é importante nós falarmos aqui. Criança não deve utilizar muito cosmético. O cosmético tem muito xenobiótico, o cosmético tem muita substância química que pode sensibilizar essa criança e ser um adulto alérgico.
Eu vou dar um exemplo aqui clássico, aqui bem interessante, que as mulheres elas têm muita reação anafilática, comparativamente aos homens, muito mais reações anafiláticas a chamados relaxantes neuromusculares. Então, uma mulher vai fazer, por assim dizer, uma cirurgia e ela tem uma incidência maior de desenvolver essa reação anafilática durante o procedimento cirúrgico, porque existe um anel quaternário em vários cosméticos que sensibiliza previamente e que é semelhante ao relaxante neuromuscular. Então, às vezes, você precisa fazer uma cirurgia extensa, que você precisa relaxar a musculatura do paciente e fazer com que planos profundos sejam alcançados, então o paciente desenvolve uma reação anafilática.